Entrevista. Divulgado o primeiro estudo que liga anticoncepcional ao câncer de mama. Um estudo publicado no último mês de dezembro em uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo, a New England Journal of Medicine, trouxe novos dados sobre a associação dos anticoncepcionais e o câncer de mama. O estudo feito na Dinamarca avaliou cerca de 1.800.000 mulheres com idade entre 15 e 49 anos, sem história prévia de câncer, tratamento para infertilidade ou passado de trombose. Aos 10 anos foram diagnosticados 11.517 casos de câncer de mama. Para falar sobre o importante assunto, iremos conversar agora por telefone com o médico oncologista Adolfo Scher. Bom dia, doutor Adolfo. Bom dia. Doutor Adolfo, seja bem-vindo ao programa Jornal da Cidade, aqui da Rádio Vinícola de Andradas. É uma honra conversar com o senhor pela primeira vez, ainda mais um assunto tão importante e delicado como esse, não é, doutor Adolfo? Sem dúvida, primeiro, um prazer todo meu falar com você, com toda a população aí de Andradas, e eu estou à disposição para perguntas, para poder esclarecer um pouco sobre esse tema, que realmente era um tema bem polêmico, a gente sempre escutou falar, mas até no momento não tinha ainda nada que comprovasse, ou que tinha alguma evidência científica que o uso de anticoncepcional hormonal pudesse estar relacionado com o aumento de câncer de mama. E esse estudo que você citou aí, que saiu nessa revista no New England, realmente foi o primeiro estudo que mostrou como evidência. Tá, só lembrando, doutor, que se algum ouvinte aqui da Rádio Vinícola quiser fazer alguma pergunta, telefone para o 3731-1301. Nesse momento, 1301, a Carolina está lá para anotar as perguntas, para que nós possamos passar aqui também para o doutor Adolfo. Agora, doutor, o senhor citou anticoncepcional hormonal. Eu queria saber, já vamos começar falando do anticoncepcional. Existe anticoncepcional que é hormonal, anticoncepcional que não é hormonal? Quais são as diferenças entre os tipos de medicamentos? Certo. Quando a gente fala em anticoncepcional, a gente tem que lembrar dos métodos contraceptivos, né, que é o método para evitar filho. Existem os que são medicamentos e aqueles que não são medicamentos, tipo o uso de camisinha, de diafragma na mulher, tabelinha, etc. Não estamos falando desse. Estamos falando daqueles anticoncepcionais que contêm hormônio. O mais comum deles, né, o mais antigo, desde a década de 60 em uso, é as famosas pílulas, né, as pílulas anticoncepcionais. Então todas as pílulas anticoncepcionais são à base de hormônio feminino. No começo do lançamento das pílulas, na década de 60 ainda, começou nos Estados Unidos, depois popularizou no mundo, no Brasil, se não me engano, desde 1963, chegou nas farmácias, a concentração de hormônio feminino nas pílulas era muito alta. Isso trazia vários efeitos colaterais nas mulheres, retenção de líquido, inchaço nas pernas, risco até de trombose nas pernas, entre outros efeitos. Com o passar dos anos, essa dose de hormônio foi sendo diminuída. Então hoje, uma pílula geralmente em torno de 10 vezes menos hormônio do que tinha no seu lançamento. Só que as pílulas, todas elas contêm hormônio feminino. Existem outros métodos anticoncepcionais que não a pílula, mas que também contêm hormônio. Por exemplo, uns bastões de implante, que algumas mulheres colocam no antebraço, no braço, implantam tipo um bastãozinho e ele dura por, se não me engano, 10 anos. Esse também é a base de hormônio. E o DIU de progesterona. Existem dois tipos de DIU. O DIU com hormônio, que é o DIU com progesterona, e existe o DIU de cobre. O DIU de cobre, que é aquele dispositivo que é colocado dentro do útero da mulher, o DIU de cobre não tem hormônio. Então esse não estaria relacionado com o aumento do câncer de mama. Mas o DIU que tem o hormônio associado, esse também foi relacionado com o aumento de incidência de câncer de mama. Entendo. Agora, nessa pesquisa, se associou aí mais de 1,3 novos casos de câncer de mama para cada 10 mil mulheres. Esse é um índice considerado alto, não é, doutor? Como é que foi feita essa pesquisa? Foi feita na Dinamarca, então, para começar, foi feita em um país só. Os pesquisadores avaliaram um banco de dados presente naquele país de mulheres com entre 15 e 49 anos que usavam e que não usavam anticoncepcional e avaliou naquelas que usavam qual a porcentagem que teve desenvolvimento de câncer de mama. E foi exatamente isso. Assim, o índice, para a gente entender melhor, foi de 13 casos para cada 100 mil mulheres. Então, de cada 100 mil mulheres que usavam algum tipo de pílula anticoncepcional, algum método anticoncepcional com hormônio, 13 delas, né, desenvolveram câncer ao longo de um tempo de segmento que foi de 10 anos. Foi um estudo retrospectivo, eles avaliaram o banco de dados, e avaliaram o banco de dados de forma evolutiva e viram que
Nas mulheres que tomam anticoncepcional, que usaram algum tipo de anticoncepcional hormonal, houve um aumento maior do número de casos de câncer de mama em relação àquelas que não usaram. Não é um número alto, não. Se a gente for ver, 13 casos para cada 100 mil pessoas, para cada 100 mil mulheres, não é um número tão alto. Mas foi um número estatisticamente significativo em relação àquelas que não usaram. E uma coisa interessante, assim, o aumento dos casos foi em mulheres mais, assim, a partir dos 35 anos. A partir dos 35 aos 49 anos, essa foi a faixa etária que mais teve aumento no câncer de mama. O que também fala um pouco a favor do próprio história natural do câncer de mama, né? Um câncer de tumores, é um tumor de história em mulheres mais velhas, a partir inclusive dos 50 anos. As mulheres mais novas, na faixa dos 20 até os 35 anos, o aumento dos casos foi bem menor. Foi 2 casos para cada 100 mil mulheres. Então foi um aumento bem menor. Então o que a gente tende a entender sobre isso? Que realmente houve um aumento, mas naquelas mulheres talvez que tenham tempo de exposição ao anticoncepcional por muitos anos, esse aumento é maior do que naquelas que tomam por pouco tempo. Entendo. E essa relação só tem a ver com o câncer de mama ou também com outros tipos de câncer? Esse estudo foi especificamente para o câncer de mama. Não foi pesquisado outros tipos de tumor, não. Esse estudo foi só para o câncer de mama. E será que o senhor pessoalmente acredita que também pode ter relação com outros tipos de câncer ou não dá para afirmar isso? Não dá para afirmar isso. Assim, o anticoncepcional, até onde a gente sabe, uma medicação segura, né? Ela está no dia a dia das mulheres, ela possibilitou, inclusive, o controle da natalidade, com que a mulher fosse inserida mais no mercado de trabalho, e uma medicação segura. Até o momento, a hipótese que ela pudesse estar relacionada a câncer de mama já existia anteriormente, mas não tinha nenhum estudo ainda que provasse. Com relação a outros cânceres, não. Inclusive, até o contrário. Né? Ela pode reduzir a chance de alguns tipos de tumor, até mesmo por controlar o ciclo ovulatório, alguns tipos de tumor benigno, até outras doenças, tipo endometriose e tal. O uso anticoncepcional é usado justamente para controlar essas doenças. Doutor, algumas pessoas, algumas mulheres, elas não usam, então, o anticoncepcional para ter o controle aí da fertilidade, da natalidade, mas simplesmente porque tem sangramentos e outros tipos de doença. Quando que o anticoncepcional é recomendado em situações que não tem nada a ver com controle de fertilidade? É mais ou menos o que você falou mesmo. Muitas mulheres usam para regular ciclo. As mulheres às vezes têm, por exemplo, ovário policístico, que às vezes tem um descontrole na menstruação, ou tem muitos efeitos colaterais de produção de outros hormônios, de hormônio masculino mesmo, que pode estar um pouco desregulado. O uso da pílula, ela regula isso. Um outro tipo de doença que é muito usada é a endometriose, que é uma doença que às vezes dá muita dor na mulher quando está no período menstrual, atrapalha a engravidar e etc. Então, um dos tratamentos é o uso mesmo de pílula anticoncepcional para controlar o ciclo menstrual, ou seja, para poder diminuir os sintomas que as mulheres teriam no ciclo menstrual normal, entre outras coisas. Então, assim, realmente a pílula anticoncepcional não é usada só para método de anticoncepção, não. Mas o estudo ele não fez a diferenciação. Independente do porquê você estava usando o remédio, né, a incidência foi maior, seja para anticoncepção ou seja para controle de outras doenças. E no caso onde o anticoncepcional é usado para controle de outras doenças, existem outros medicamentos que substituem o anticoncepcional? Não, aí teria que ser estudado caso a caso. Realmente podem existir sim, não dá para a gente falar genericamente. Por exemplo, a endometriose é uma doença extremamente difícil de tratamento, não é minha área de atuação, não sou ginecologista, geralmente é o ginecologista que trata. Existem sim outros métodos, inclusive até podendo chegar à cirurgia, mas cada caso teria que ser discutido realmente com o seu ginecologista. Quanto ao uso das pílulas, o que a gente recomenda, o que o próprio estudo recomenda houve um aumento sim, nesse primeiro estudo. Claro, existem até algumas críticas ao estudo, como eu falei. Foi um estudo feito avaliando dados passados, ele avaliou um banco de dados, não foi um estudo prospectivo, quando a gente, por exemplo, começa a avaliar mulheres de hoje, seguiam essas mulheres ao longo dos anos para ver se tem um aumento de incidência ou não. Foi um estudo feito em uma única população, foi na Dinamarca, então só testou as mulheres dinamarquesas. A gente não sabe se tem algum fator racial ou genético que poderia estar envolvido também nesse caso. Mas o próprio autor do estudo, no final, ele recomenda o grupo que não se deve interromper, que nenhuma mulher deve interromper o uso do seu anticoncepcional sem antes conversar com o seu médico. Não é para todo mundo ficar alarmado e parar de tomar anticoncepcional, não. Como eu falei, houve um aumento, esse aumento não é considerado um aumento grande, é um aumento pequeno, principalmente em mulheres mais jovens,
Naquelas mulheres que usaram até 5 anos de anticoncepcional, quando elas interromperam o uso do anticoncepcional, o risco delas foi exatamente igual às mulheres que nunca usaram ou que não usam anticoncepcional, ou seja, o aumento do risco não houve mais, se normalizou com a população geral. Então tem uma série de coisas que a gente precisa ver antes de a gente ficar um pouco alarmado com esse resultado. E qual que foi a postura da Federação Brasileira de Ginecologia ou mesmo a Sociedade Brasileira de Mastologia? A recomendação tanto da Sociedade Brasileira de Mastologia quanto a Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO, quem uma mulher em uso anticoncepcional deve interromper o seu tratamento sem antes conversar com o seu ginecologista. Essa também é a nossa visão como oncologista. A gente compartilha do mesmo pensamento. Existe talvez um grupo de mulheres que tem um fator de risco já aumentado para ter câncer de mama, que talvez essas mulheres seria melhor trocar o método anticoncepcional ou tratamento para alguma outra doença que não fosse o contraceptivo hormonal. Quais são essas mulheres? São mulheres que já tiveram câncer de mama, né? A gente tem mulheres com câncer de mama mais jovens, então tiveram e querem que não querem ter filhos, então usam anticoncepcional. Então essas mulheres que tiveram câncer de mama, talvez o uso de anticoncepcional não seja o melhor método. Ou mulheres que tenham um histórico familiar de primeiro grau positivo para câncer de mama, ou seja, mãe, irmã ou tia de primeiro grau. Então essas mulheres que têm um histórico familiar, que a gente sabe que o câncer de mama também está relacionado a um fator familiar, então essas mulheres talvez poderiam se beneficiar de um outro método anticoncepcional para a gente poder eliminar esse risco. Uma classe de mulheres também são mulheres que fizeram tratamento para engravidar com hormônio. Então, algumas mulheres fizeram tratamento para infertilidade que usaram doses muito altas de hormônio, às vezes por muito tempo, para poder ovular e tentar engravidar. Talvez essas mulheres também pudessem poupar, né, o uso do hormônio e trocar o método anticonceptivo para poder diminuir um pouco o risco de câncer de mama, que já é um pouco aumentado pelo uso de hormônio por um tempo talvez mais prolongado. Mas na população geral, na maioria das mulheres, não se deve interromper o uso e deve se discutir com o seu ginecologista, até que novos estudos saiam, né, com outras metodologias, avaliando uma população mais heterogênea, não só a população de um único país, né, pegando mulheres de várias regiões do mundo, para ver se realmente esse risco existe mesmo. Doutor, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Jornal da Cidade. Tem alguma coisa de relevância que o senhor queria destacar que eu não tenha perguntado? Não, acho que você falou bem, perguntou bem. Só queria deixar um último recado relacionado não exatamente ao estudo, mas ao tema câncer de mama, né? A gente sabe que o câncer de mama é o tumor maligno mais comum na mulher, né? Tirando os tumores de pele, o câncer é o tumor maligno mais comum, a incidência vem aumentando, a gente tem diagnosticado mais, e lembrar as mulheres da importância de fazer o exame da mamografia. O que é o exame da mamografia? É um exame de rastreamento de população, ou seja, das mulheres que não tem nada, que não sentem nada, na tentativa da gente descobrir o tumor de mama no estágio inicial. Porque quanto mais inicial a gente diagnostica o tumor de mama, maior é a chance de cura. Então, assim, é recomendado hoje que toda mulher a partir dos 50 anos, toda mulher tem que fazer uma mamografia. E hoje em dia o SUS fornece o exame, não é difícil, vai no posto de saúde, pede ao médico do posto, pede ao seu ginecologista, ele passa e faz isso pelo SUS. E mulheres que têm algum fator de risco, como eu falei, mulheres que têm parente de primeiro grau, alguma coisa assim, que esse exame comece a ser feito antes, a partir dos 40 anos. Mas a recomendação do Ministério da Saúde mesmo é que a população geral, a partir dos 50 anos, pelo menos uma vez por ano, a mulher deva fazer seu exame de mamografia. Para quê? Na tentativa de descobrir um tumor de mama, caso tenha no estágio inicial, e ficar curada da doença. Então essa é uma coisa bastante importante. Muito bem lembrado, doutor Adolfo. Doutor Adolfo, o consultório do senhor é em qual cidade? A gente atende aqui em Campinas, a gente atende no Estúdio do Rádio e na Oncologia do Hospital Vera Cruz, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Muito bom. O senhor conhece aqui Andradas, o sul de Minas, ou ainda não teve essa oportunidade? Não conheço. Eu sou mineiro de nascimento, mas eu sou do leste de Minas, uma cidade chamada Conselheiro Pena, fica mais próximo no Vale do Aço, lá perto de Bernardo Valadares, é um pouco longe daqui. Mas Andradas eu não conheço não, mas tenho vontade de conhecer sim. O sul de Minas é uma região muito bonita. Isso, venha sim, doutor Andradas, terra do vinho, das rosas. Venha passar um fim de semana conosco e tomar um vinho com a gente, tá bom? Muito bom. Doutor, obrigado então pela sua participação e tudo de bom. Eu agradeço. Um abraço, bom dia a todos. Jornal da Cidade.